Aí depois vai deixar lá para o pessoal que não pôde comparecer. Tá gravando? Já está gravando. Beleza, então, pessoal, primeiramente, vou falar boa noite para todo mundo. Eu não sei se a maioria do pessoal tá aqui em Vancouver, grande parte do pessoal também pode estar na outra costa, também no Brasil. Então, Félix, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma breve apresentação tua, fazer uma breve apresentação da comunidade e aí depois é contigo, tá? Pessoal, boa noite para todo mundo. A ITBR nada mais é do que uma comunidade que foi criada com dois objetivos principais. O primeiro deles é conectar as pessoas, né? Por mais que você ainda esteja no Brasil ou que você esteja já aqui no Canadá, né? Acredito que uma coisa que vai te ajudar muito e sempre ajuda é você conectar pessoas, principalmente pessoas relacionadas à tua área de atuação, né? E o segundo é ampliar o conhecimento técnico da galera, né? Com esses eventos que a gente tem mensais, esse é o objetivo principal, que você se conecte com pessoas e também que você amplie o teu conhecimento técnico em determinadas áreas, né? Vou falar um pouco sobre o nosso palestrante de hoje. Hoje, quem vai estar conversando conosco é o Félix Coutinho, tá? O Félix, ele trabalha com o desenvolvimento de software há mais de 15 anos e sua experiência inclui projetar e arquitetar soluções Java corporativas, liderar equipes ágeis, projetar e implementar aplicativos nativos na nuvem, tá? Seus campos de interesse específicos incluem microserviços, nuvem, arquitetura e código limpo, tá? Demais informações sobre o Félix e também sobre o perfil dele vão estar disponíveis na nossa página do itbrcanadá.ca e também na nossa na página do evento lá no meetup.com. Bacana? Então, eu vou pedir para vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem no meio da apresentação, coloquem no chat, tá? Ou então escrevam aí em algum lugar, deixem reservados, para que não atrapalhe a linha de raciocínio do Félix, tá? E aí depois, no final da apresentação, a gente vai ter uma sessão aberta apenas para a gente trocar ideia com o próprio Félix e depois trocar um pouco de ideia entre nós, tá bom? Dito isso, Félix, é contigo. Manda bala. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, então. Perguntinha do ano. Tá todo mundo vendo minha tela? Ou da década, né? Pessoal, é um prazer estar conectado com vocês hoje. Queria agradecer ao José pela oportunidade de ter esse espaço, de conversar com vocês e de falar um pouco da experiência que eu tenho adquirido nos últimos anos trabalhando com microserviços e trabalhando com tecnologias relacionadas à nuvem, né? O tema dessa palestra, de fato, ou dessa conversa é projetando ou fazendo design de aplicações cloud native usando padrões. Isso é muito importante, porque quando a gente vai fazer o design de alguma coisa, é muito importante que a gente não tente reinventar as coisas. A indústria está aí, o mercado está aí estabelecendo padrões, criando padrões, melhorando padrões a cada dia que passa. E você pode se surpreender com a quantidade de padrões, de design patterns que existem relacionados à arquitetura de microserviços. Eu acho que tem alguém que não está no mudo aí. Já mutei. Manda bala. Se preocupa não, que Pronto. eu estou coordenando aqui. Tá. O José já falou um pouco sobre o meu perfil. Aqui está alguns contatos meus. Depois eu posso mandar um link clicável para vocês, mas basicamente basta procurar pelo meu nome, Félix Coutinho. Eu só sei que só tem um cara no Amazonas que tem esse nome também, mas se você procurar, ver minha fotinha lá, você vai saber que sou eu. Pode me procurar no Twitter, no LinkedIn também, ou me mandar um e-mail, felixcoutinho.gmail.com, né? E como o José falou, a minha carreira ela tem se desenvolvido no sentido
de que eu tenho trabalhado com desenvolvimento de software já há algum tempo e sempre com sistemas distribuídos, né? Eu comecei lá em 2004, 2005, mais ou menos, a minha carreira enterprise, a carreira realmente no mercado, trabalhando já com web, trabalhando com sistemas distribuídos, né? E nos últimos 3 ou 4 anos, mais ou menos, eu tenho focado a minha carreira em microserviços. As minhas últimas 3 experiências, eu estou na Caseware atualmente, mas estou migrando para uma outra empresa daqui a alguns dias para trabalhar, mais uma vez, com microserviços, né? Porque é uma coisa que me fascina, uma coisa que tem me chamado muito a atenção e uma coisa que tem me ajudado a aprender muitas coisas, muitas técnicas de como melhorar, de como projetar sistemas distribuídos. Como eu falei, um ponto importantíssimo dessa conversa é a gente relembrar um pouco do que é Design Partners. Talvez vocês lembrem desse livro, mas eu queria contar uma historinha sobre esse livro aqui que está aparecendo na tela para vocês. Vocês podem até procurar na Amazon, esse livro continua sendo vendido, apesar de ter sido um livro que foi lançado em 1994, né? Já aí há mais de 25 anos atrás, né? Por volta de 2004, quando eu comecei a minha carreira com Java, esse livro estava na crista da onda. Era como se todo mundo estivesse falando sobre Design Partners, usando esse livro. Esse livro era conhecido como GOF, Gang of Four, por conta dos 4 autores. E esse livro ele foi responsável por estabelecer padrões de projeto, padrões de design partners, que a gente usa até hoje. Só que teve um problema muito grande. Quando esse livro chegou na nossa mão, especialmente lá no Brasil, teve uma confusão muito grande. Porque todo mundo achava que no projeto que a pessoa estava, ela devia implementar ou usar todos os padrões que esse livro listava, o que esse livro documentava. É um livro excelente, com padrões excelentes. Mas só que tinha um problema. Quando a gente tentava usar todos esses padrões nos nossos projetos, saía uma macarronada, saía uma porcaria. Por quê? Porque padrão de projeto ele é para ser usado no lugar certo. Um livro como esse ele é uma coletânea de padrões de projeto e a nossa grande responsabilidade, como a gente vai ver, é de entender o problema, saber qual é o padrão que resolve aquele problema e escolher o padrão certo. Então, não é porque a gente está buscando entrar numa arquitetura de microserviços, ter microserviços que são cloud native, ou resolver os problemas que a gente tem na nossa arquitetura de microserviços atual, que a gente vai pegar todos os padrões que nós vamos conversar aqui e colocar em prática. Porque se você tentar colocar todos os padrões em prática, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na década passada, quando a gente tentou colocar em prática os padrões desse livro. Não vai sair nada bom. Se você não usar padrões, não vai ser bom. Se você usar mais padrões do que é necessário, o resultado também não vai ser bom. Esse é um livro mais moderno sobre padrões e que ele é um pouco mais prático, um pouco mais resumido, mas que tem uma definição de padrão de projeto muito boa. Eu fiz questão de destacar. Um padrão de projeto ele é uma solução repetível para problemas que acontecem muitas vezes durante o ciclo de desenvolvimento. Pode ser um padrão de design, pode ser um padrão arquitetural, pode ser um padrão de código, pode ser um padrão de infraestrutura, o que for. Mas é uma solução para um problema que acontece muitas vezes e que pode acontecer em situações, em cenários diferentes. Vamos fazer um exercício, então. Vamos colocar um problema aqui para a gente. A gente tem um cruzamento entre 2 ruas, uma interseção, como é chamado, né? E essa interseção, esse cruzamento, está causando muitos problemas. Está causando acidentes, os carros estão batendo, pessoas estão sendo atropeladas, está gerando trânsito. Ou seja, você tem um problema que precisa de uma solução. Qual seria a solução ou um design partner para esse tipo de problema? Consegue pensar rapidinho? Talvez um semáforo, um sinal de trânsito, uma sinaleira, não sei de onde você vem no Brasil, qual é a palavra que você usa. Mas um semáforo, ele resolve o problema de um cruzamento, de 2 ruas que se cruzam.
Por quê? Porque ele minimamente consegue organizar o trânsito de uma forma que o carro que vem numa rua sabe se é hora de parar ou se é hora de continuar. E o carro que vem na outra rua, que vai entrar em interseção com a outra, sabe se é hora de continuar ou parar. E as pessoas que vão atravessar a rua sabem se elas podem atravessar a rua ou não também, baseada na luz, na cor do semáforo, né? Mas um semáforo não é o único design pattern para resolver o problema de uma interseção. Uma rotatória pode resolver o problema também. Talvez a quantidade de ruas que estão ali em volta, ou o esquema, o perfil arquitetônico da cidade não permite que se use um semáforo, então uma rotatória pode ser uma solução melhor. Apesar de talvez exigir mais intervenção, mas pode ser uma solução para um problema muito comum em grandes cidades. Então, o design pattern, ele na realidade não é uma solução pronta para que você use. A conversa que nós vamos ter aqui é sobre design patterns. Em nenhum momento eu vou dizer para você o que você deve fazer ou o que você não deve fazer, ou como você deve implementar a sua arquitetura de microserviços, porque isso é responsabilidade sua. O que nós vamos fazer aqui é exercitar a nossa capacidade de identificar os problemas e de ver quais são as soluções que a indústria já tem para resolver esses problemas. Em outras palavras, você precisa fazer o design, você precisa projetar a sua arquitetura de microserviços, né? Recentemente eu tive uma surpresa que eu levei para o meu chefe atual, numa conversa com ele, né? Eu mencionei para ele uma coisa que a gente conhece muito no Brasil como Go Horse. Go Horse é uma metodologia de desenvolvimento de software, que é simplesmente deu na sua cabeça, faça. É impressionante como as pessoas aqui na América do Norte, nos Estados Unidos e no Canadá, não conhecem o Go Horse. É sério mesmo, eles nunca ouviram falar. Quando eu mencionei para o meu chefe, ele não sabia, ele nunca tinha ouvido falar disso. Na realidade, o Go Horse, ele pula uma fase muito importante do desenvolvimento, do ciclo de desenvolvimento de software, que é o design. E a gente precisa fazer o design, a gente precisa pensar em quais são os possíveis problemas, quais são as possíveis soluções para esses problemas que eu vou encontrar durante a minha fase de implementação. Bom, nós cobrimos aqui um conceito muito importante que é o de design pattern. Vamos rapidinho relembrar um outro conceito, antes da gente entrar nos padrões, que é o conceito de Cloud Native. Cloud Native está na crista da onda, né? A gente pode dizer que é uma das palavras do momento, né? Junto com microserviços, né? Mas existem várias definições para Cloud Native. Cada empresa tenta setar uma definição um pouquinho diferente. A Microsoft tem uma definição, a Red Hat tem uma definição, o Google tem uma, a Amazon tem outra, e existe não é uma corporação, mas existe um órgão, uma entidade chamada Cloud Native Computing Foundation, CNCF, que tem uma definição muito abrangente também do que é ser Cloud Native. Mas a definição que eu mais gosto de Cloud Native é a definição da Red Hat, que é essa definição que vocês estão vendo. Simplesmente, a Red Hat define Cloud Native como sendo uma coleção de aplicativos pequenos, independentes e fracamente acoplados. Olha, daria para a gente falar durante horas sobre cada uma dessas características. Pequeno, independente e fracamente acoplado. Pequeno não significa que o seu microserviço precisa ser um códigozinho bem pequenininho. Talvez vai ser só uma classe, 2 classes, ou vai ser só alguns arquivos, ou ele pode ter no máximo 100 kilobytes. Não tem a ver com o tamanho da base, do code base. Pequeno tem a ver com a cultura por trás daquele serviço. Tem a ver com o tamanho do time, tem a ver com o tamanho do problema que aquele serviço resolve. Isso é a definição de pequeno no que se refere a ser cloud native ou não. Independente. O que é um serviço independente? Ou o que é um microserviço independente
de acordo com essa definição? É um serviço que você pode fazer deploy dele independente dos outros. É um serviço que ele pode existir independente dos outros. É um serviço que, se um outro serviço está dando problema ou tem um bug, não vai dar interferência, não vai ter interferência no seu serviço. É um serviço que, se você tem uma mudança para ser implementada, você vai conseguir fazer deploy dessa mudança ou desse serviço sem fazer deploy de mais nada, somente desse serviço. E fracamente acoplado significa que se um outro serviço depende do seu serviço, eles vão se comunicar por meio de um contrato, simples assim, por meio de uma interface. Pode ser uma API, pode ser uma interface de mensageria, mas eles não vão depender de código um do outro. Se um mudar o código, isso não tem impacto no outro. Se um mudar a forma como ele está implementando alguma coisa, como o código está escrito, ou fazer uma mudança de algoritmo, ou mudar uma base de dados, isso não tem impacto no outro serviço. E nós vamos usar, quando nós estivermos falando dos padrões, exatamente essas 3 características para mostrar que cada design partner está associado com uma ou mais dessas características. Essa é uma frase muito interessante que eu escutei numa palestra da Holly, que ela é líder de inovação lá na IBM. Cloud Native is about culture, not containers. A gente acha que ser Cloud Native é usar Kubernetes, é usar Docker, é usar Spring Boot. Ok, isso ajuda com que você entregue um serviço Cloud Native, um microserviço Cloud Native. Mas a cultura por trás é muito mais relevante do que essas ferramentas, do que a linguagem que você está usando, os frameworks que você está usando. Porque se você tem um serviço que usa todas essas ferramentas, mas você precisa de um time gigantesco para manter isso, isso vai impactar em como você entrega, vai impactar na velocidade que o seu time ou que as suas mudanças são entregues. E isso vai de encontro com o conceito de Cloud Native. Vamos então agora entrar nos padrões. Vamos falar sobre problemas e nós vamos falar sobre algumas soluções. É importante lembrar, pessoal, que essa é a minha experiência. Foi isso que eu vi nos últimos 3 anos. Pode ser que no seu dia a dia você esteja vendo coisas diferentes. Talvez o seu cenário seja um pouco diferente, ou talvez você nunca tenha passado por esses problemas. Isso tem muito a ver com o domínio que você trabalha, com o tipo de negócio que você trabalha. Então, sinta-se à vontade. No final, se você tem um outro problema, você quer discutir, a gente pode conversar no final. Mas essa é a minha experiência, ou seja, estou querendo dizer que essa é uma visão limitada dos problemas que surgem quando você tenta implementar uma arquitetura de microserviços e está de acordo ou ser coesivo, coerente, na realidade, com a definição de Cloud Native. Nós vamos começar falando sobre decomposição. Quando você tem uma arquitetura monolítica, que é a arquitetura que a maioria das empresas, a maioria de nós está acostumada a trabalhar, que você tem aquele grande bloco de código que todas as funcionalidades estão ali dentro. Um monolito, ele não é melhor nem pior do que um microserviço. Ele é só diferente. Mas, se você está acostumado com o monolito, você sabe que tudo está junto. Você resolve os problemas de forma todos juntos. Se você altera uma parte do seu monolito, pode ser que haja efeitos ou side effects, efeitos colaterais em outra parte. Quando você vai para uma arquitetura de microserviços, a principal, ou uma das primeiras coisas que você precisa pensar é sobre decomposição. Como é que você vai decompor aquela ideia grande, aquele problema grande, ou aquele grande monolito em serviços menores? Esse é o problema. Como decompor uma aplicação em serviços? Bom, a solução é mais antiga do que a gente imagina.
DDD, Domain Driven Design. Esse é um conceito que já tem quase 20 anos. Quase 20 anos. Acho que é de 2004, talvez 2005, esse livro, que talvez tivesse que ser mandatório nas universidades que se estudasse esse livro, porque esse livro ele faz praticamente parte do cânon da arquitetura distribuída. Por quê? Porque foi nesse livro que os grandes conceitos sobre como manusear o domínio foram estabelecidos. Esse livro ele determina como você, como um arquiteto, como um desenvolvedor, como um designer, como você vai conseguir enxergar o domínio da sua aplicação. O que é o domínio? O domínio nada mais é do que os problemas que a sua aplicação resolve e os dados que a sua aplicação vai manipular. Por exemplo, você pode ter um e-commerce. Um e-commerce, ele é um domínio muito grande. Você tem ali compras, você tem pagamentos, você tem reviews que são feitos, você tem entregas que precisam ser feitas, tem relacionamento com o cliente. É um domínio muito grande quando você trata de e-commerce. Um monolito, ele iria entregar esse e-commerce como uma coisa só. Ele iria resolver o problema do e-commerce de uma vez só, como uma grande aplicação, talvez modularizada, ou usando outros tipos de técnicas, mas ele iria resolver o problema como um todo. Mas quando você vai para uma arquitetura de microserviços, você precisa começar a cavar dentro desse domínio. E esse livro, o DDD, ele estabelece um padrão chamado subdomínios, na qual ele ajuda você a identificar quais são os subdomínios do seu domínio. Muito provavelmente, esses subdomínios vão se tornar microserviços. Ou talvez um subdomínio precisa ser novamente decomposto para que você chegue em um novo subdomínio que vai se transformar em um microserviço. Mas é importantíssimo que, quando você precisar decompor uma arquitetura monolítica em microserviços, que você entenda o domínio, entenda os subdomínios e entenda como você pode limitar o contexto desses domínios. Isso vai dar para você o primeiro passo, que é saber quais são os microserviços que você precisa ter para atender ou para entregar valor para o seu cliente ou para a empresa que você está trabalhando ou para o projeto que você está desenvolvendo. Nós falamos sobre decomposição, mas agora a gente vai falar um pouco sobre gestão de dados. A gente vive numa era em que dados é tudo. Tudo é relacionado a dados. E um dos grandes problemas que nós temos numa arquitetura de microserviços e que quer ser aderente ao conceito de Cloud Native é a gestão de dados. Porque a arquitetura de microserviços, ela te obriga a ser altamente independente e ser fracamente acoplada, como a gente mencionou no início. Isso faz com que você não tenha algumas capacidades que você tem numa arquitetura monolítica. E isso vai fazer com que você esbarre em problemas. Por exemplo, um desses problemas é como é uma arquitetura de banco de dados numa arquitetura de microserviços. Deixa eu só passar um slide aqui para a gente poder logo ver como é essa arquitetura. Cada microserviço ele precisa ter uma base de dados exclusiva para ele. Isso não é o Félix que está dizendo. Isso não é o livro que está dizendo. Isso é uma necessidade de um microserviço. Por quê? Porque um microserviço ele precisa ser fracamente acoplado, certo? Imagine que 2 microserviços ou mais estão reutilizando a mesma base de dados. Uma alteração nessa base de dados vai ter efeitos em mais de um microserviço. E isso vai prejudicar o acoplamento. Isso vai criar acoplamento entre os seus serviços. Então, por definição, os microserviços precisam ter bases de dados distintas, separadas. Como você vai separar essas bases de dados?
é com você. Existe uma confusão muito grande por trás disso, porque algumas pessoas acham que eu tenho que ter um banco de dados por microserviço, eu tenho que ter uma instância de banco de dados por microserviço. Isso não é verdade. Existem técnicas que você pode utilizar para usar a mesma base de dados, mas separados por esquema. Ou seja, você está isolando as bases de dados. De alguma forma, essas bases de dados precisam estar isoladas, 100% isoladas, para que você não gere acoplamento entre os seus microserviços. Esse livro define o padrão, esse padrão, que é o padrão de uma base de dados por serviço. Esse livro, eu acho que atualmente é um dos melhores livros sobre microserviços que existem, na minha opinião, porque ele é uma coletânea, assim como foi aquele livro que eu mostrei no início, o Design Patterns, o Ganger 4, ele é uma coletânea extensa de problemas e soluções relacionados à arquitetura de microserviços. E esse livro define que uma boa solução é que você persista os dados relacionados a um microserviço em uma base de dados isolada e que qualquer acesso a esses dados não sejam feitos por meio da base de dados, por meio do banco de dados. Mas que se você precisa de dados de outro microserviço, isso seja feito via contrato, isso seja feito via interface, via, por exemplo, uma API. Como você vai fazer essa API? É você que tem que fazer o design, é você que tem que saber qual é o melhor tipo de API. É uma API REST? É um gRPC? É mensagens? É eventos? Aí fica a seu critério. Pegadinha do malandro. É um design partner, é uma solução, mas que vai te dar um outro problema. Já que você tem bases de dados isoladas por microserviços, as transações são isoladas por base de dados. Você não consegue ter uma transação 100% distribuída usando esse tipo de padrão. Então, se você, por exemplo, precisar fazer um join entre dados ou domínios diferentes, esquece. Isso você não vai ter à disposição. Nós resolvemos esse problema com outros padrões, mas transações distribuídas usando transações no banco, você não vai ter. E aí que nos leva a esse problema. Como implementar buscas ou queries que vão buscar dados de múltiplos microserviços numa arquitetura de microserviços, já que você, com certeza, vai ter cenários em que você vai precisar de dados que estão em bases de dados diferentes para poder executar, talvez, a sua regra de negócio. Como é que você resolve isso? Nós vamos falar de alguns padrões a partir de agora que te ajudam a resolver isso. Esse é um padrão muito interessante e que não necessariamente está associado com a arquitetura de microserviços, mas que é muito utilizado numa arquitetura de microserviços, que é o Common Query Responsibility Segregation. Basicamente, esse padrão define que comandos e queries têm que ser tratados de formas distintas. Esse padrão define que tem que existir um owner, um proprietário da informação, e tem que existir alguém responsável por fazer queries nessa informação. Que você alimente o proprietário com a informação, que o proprietário detenha a informação, mas que essa informação seja copiada para a base de dados de query e que você faça isso de formas em momentos distintos. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui. Nós temos uma série de serviços aqui nessa coluna do lado esquerdo. Pausa para a água aqui. Nós temos uma série de serviços aqui do lado esquerdo e que eles estão relacionados a um domínio de food delivery, de entrega de comida, como Uber Eats, Rappi e outros, né? Esses serviços do lado esquerdo, eles vão receber requisições como qualquer outro serviço.
né? Mas perceba que do lado direito a gente tem um serviço que está em evidência chamado History Service, Order History Service, que é um serviço que tem um histórico dos pedidos, né? Talvez tenha ali que hora que o pedido foi feito e que hora que ele foi entregue. E esse serviço ele é responsável pela base de dados de histórico. Mas, se você colocar em prática, ou esse diagrama está colocando em prática o Common Query Segregation Responsibility em prática, os serviços do lado esquerdo, eles são responsáveis por armazenar os dados que eles precisam armazenar, já que eles são os proprietários, e eles são responsáveis por disparar eventos para que o serviço de histórico, se quiser, ou se um outro serviço desejar, receba esses dados para que seja feito query nesses dados em outro momento. Ok? Isso significa que o serviço de histórico não precisa se conectar na base de dados do serviço de pedidos, porque ele vai ter essa informação. Só que ele vai ter essa informação não porque ele foi buscar. Ele vai ter essa informação porque alguém deu essa informação para ele. Ele tem a informação, mas ele não é o proprietário da informação. Se essa informação for modificada em algum momento, quem é o proprietário é responsável por mandar um comando dizendo que esse dado foi atualizado e o serviço de histórico de pedidos vai novamente atualizar esses dados localmente. Isso significa que o serviço de pedidos ele é responsável somente por comandos, por receber comandos para criar pedidos. Mas que quando alguém precisar das informações relevantes ao histórico dos pedidos, ele vai pedir ao serviço de histórico, porque ele vai ter os dados que são relevantes às queries, que são relevantes aos dados que vão ser visualizados. Qual é o benefício disso, pelo amor de Deus? Vocês devem estar pensando, por que não bota tudo junto? Isso é muito relevante quando você tem diferenças de carga entre leitura e escrita. Por exemplo, esses aplicativos de entrega de comida, eles têm, em alguns serviços, muito mais leituras, em outros serviços, muito mais escritas. Por exemplo, o serviço de geolocalização do Uber, com certeza, deve ter muito mais leituras do que escritas, porque é o tempo todo lendo dados. Ou talvez um outro sistema, como, por exemplo, um outro serviço, como o serviço de pedidos, vai receber muito mais comandos do que leituras. Então, com esse tipo de padrão, você consegue escalar de forma independente as suas funcionalidades de leitura e de escrita. Se o seu serviço precisa atender muito mais carga de leitura, você tem um serviço que é responsável por leitura e você consegue escalar ele independente. Ou seja, isso traz um benefício de escalabilidade para a sua arquitetura. Mas, assim como os outros design patterns, ele também tem desvantagens. Nesse caso, vai ser muito comum você ver duplicação de código, porque você vai ter, por exemplo, domínio repetido nesses dois serviços, você vai ter, às vezes, formas de tratar os dados repetida também nesses dois serviços. E um outro problema, que é o terror dos DBAs, não sei se eu tenho um amigo DBA que eu acho que está conectado aqui, que é a consistência eventual. O DBA fica de cabelo em pé quando ele escuta isso, porque num banco de dados relacional, isso é praticamente inaceitável, né? Não pode haver consistência eventual. Os dados têm que estar consistentes sempre. Mas quando você usa aquele padrão, onde você separa comandos e queries, você vai ter uma consistência eventual, porque quem é responsável por armazenar os dados de queries, o serviço de query, ele não vai estar disponível, a informação não vai estar disponível nele exatamente no mesmo momento que a informação for criada no serviço que é responsável por lidar com os comandos, né? Mas isso, você abre mão dessa consistência eventual em favor da escalabilidade, né? Ou seja, você abre mão de uma coisa
para ter outra. Os dados eles vão estar consistentes em algum momento, mas não vai ser imediatamente assim que os dados forem criados no serviço que mantém a propriedade daqueles dados. Continuando falando sobre dados, porque, de fato, são os maiores problemas que a gente tem nesse tipo de arquitetura. Como é que a gente pode ler informações de serviços diferentes sem criar acoplamento entre os serviços? Porque lembra que uma das características de ser Cloud Native é um acoplamento fraco. Bom, um outro padrão que existe desde a época, como a gente diz lá no Ceará, desde a época do Ronca. Há muito tempo que esse padrão existe. Views materializadas. Quem diria, uma arquitetura tão moderna como a arquitetura de microserviços, 2021 estamos usando views materializadas. Exatamente. É um padrão que funciona muito bem e é extremamente utilizado na arquitetura de microserviços. Por quê? Porque com as views materializadas, Materialized Views, ou Mat Views, como muita gente chama hoje em dia, você consegue, de forma organizada, juntar dados de fontes diferentes e deixar esses dados em um formato que eles vão ser facilmente lidos. Que você não vai precisar ficar fazendo filtragem, join. Você simplesmente vai guardar os seus dados do jeito que você precisa lê-los. Nós vamos falar de um padrão em seguida que vai ajudar a gente a receber esses dados e conseguir guardar esses dados. Mas é muito importante que a gente entenda que usar views materializadas nos ajuda a guardar esses dados de um jeito que vai evitar com que a gente tenha que manipular esses dados no futuro. E vai ajudar a gente a já se preparar para quando esses dados forem necessários. Tem um exemplo muito simples aqui, né? Aqui é como se fosse uma modelagem de um sistema de e-commerce, de algo de e-commerce, uma aplicação relacionada a e-commerce, que você tem ali alguns produtos e que tem serviços diferentes, dados diferentes, que são manipulados por serviços diferentes também. E uma view materializada, ela vai ser gerada para determinar o estoque atual daquele produto, ou o total de produtos que foram pedidos, ou a totalização de vendas de um dia, como a gente está bem acostumado a usar views materializadas para fazer isso. É exatamente como a gente está acostumado a usar numa arquitetura monolítica, é como a gente usa numa arquitetura de microserviços. Mas o grande segredo, vamos só fazer o drawback aqui, né? Views materializadas também geram consistência eventual, porque você precisa gerar essas views depois que as informações são criadas. Mas eu quero falar sobre esse próximo padrão para que a gente entenda como a gente pode gerar essas views materializadas. O Event Sourcing é um padrão extremamente utilizado numa arquitetura de microserviços. Por quê? Porque com o Event Sourcing, você consegue fazer com que informações geradas por outros serviços cheguem até você. Você consegue criar uma arquitetura no que a gente chama de event-driven, orientada a eventos. Lembra que a gente falou do exemplo do serviço de pedidos? Que quando ele gera um pedido, ele manda um comando para que quem esteja interessado no pedido receba esse comando e processe esse comando, guarde as informações ou gere uma outra informação baseada naquele comando? O nome disso é Event Sourcing. Por quê? Dá uma olhada nesse diagrama. A gente tem novamente o nosso serviço de pedido ali, gerando um evento que chama-se Order Created Event. Significa que uma ordem, um pedido foi feito, foi realizado. Só que o grande segredo está em como fazer a multiplicação desse evento. O design dessa multiplicação é um ponto muito importante da sua arquitetura, do seu design. Você precisa pensar muito bem em como você vai fazer isso. Para quem conhece um pouco de eletrônica, sabe que isso é muito utilizado na eletrônica para fazer
é um padrão muito utilizado chamado fan-out, na qual uma porta lógica gera a entrada, a saída de uma porta lógica gera a entrada para várias outras. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Corrija-me se eu estiver errado, porque eu não sou um especialista em eletrônica digital. Mas, basicamente, é isso que está acontecendo aqui. Um evento, ele é multiplicado por meio desse message broker que a gente está vendo aqui no meio. Esse message broker pode ser uma série de tecnologias. Um muito utilizado hoje em dia é o Apache Kafka, que está na crista da onda também, e é muito bom, funciona muito bem. Mas essa multiplicação dessa mensagem para que seja gerado o event sourcing pode ser utilizado um message broker, como o Apache Kafka, pode ser utilizado o Google PubSub, que é uma arquitetura Publisher Subscriber, pode ser utilizado um banco de dados. Eu tenho um amigo no Brasil que tem uma palestra muito interessante, o Rafael Ponte, o nome da palestra é Fazendo Filas em Banco de Dados. Né? Ele consegue teorizar esse message, não message broker, mas fazer uma organização do event sourcing, fazer o design de um event sourcing em um banco de dados. Então, essa multiplicação do evento, ela tem que ser feita, ou tem que ser desenhada de uma forma em que um evento possa ser multiplicado para múltiplos consumidores, porque você vê aí do lado direito que você tem uma série de serviços que estão consumindo esse evento, né? E um serviço consumindo o evento não significa que esse evento vai desaparecer daquela fila, que vai desaparecer daquele message broker. Significa que você consumiu e é o que você precisa. Quem precisa consumir, que consuma também aquele evento para resolver o problema que tem. Né? Então, o event sourcing ele vai te ajudar porque ele vai fazer com que o estado dos seus dados seja multiplicado. A partir do momento que você precisa, por exemplo, alimentar uma view materializada, você não vai precisar chamar um outro serviço pedindo informações. Você vai reagir a quando um outro serviço mudar o estado de uma informação. Porque dado é basicamente isso, né? Manipular, é estado. Então, o serviço manipula o estado. Quando o estado daquela informação muda, o serviço proprietário publica um comando, um evento que seja, e daí quem precisa vai consumir esse comando, esse evento, e vai também fazer as alterações de estado nas views materializadas que ele tem para fazer essa alteração. Isso é muito importante porque vai gerar microserviços independentes, microserviços que você pode, por exemplo, voltando aqui nesse diagrama, você pode ter uma falha no microserviço, por exemplo, de tracking, e esse microserviço está falhando, não está respondendo, mas os outros microserviços vão receber essa informação, vão processar essa informação. E como você está usando Event Sourcing, quando o serviço de tracking voltar, quando ele tiver novamente, a gente chama de saudável, novamente, healthy, para processar eventos, ele vai novamente voltar a processar eventos que estão disponíveis para ele. E o Message Broker, ou a fila, ou o que seja, ela é inteligente o suficiente para saber que falta gente consumir aquele evento. Então, quando esse serviço voltar, ele vai estar apto a consumir novamente aquele evento que vai estar disponível, que ele não havia consumido ainda. Isso faz com que os serviços sejam independentes e que eles sejam também fracamente acoplados, porque você não precisa mais ir buscar a informação. A informação vem até você. É claro que vão ter situações que você precisa fazer requisições de informações de forma síncrona, mas não é o caso aqui. Esse é um padrão, um padrão de comunicação assíncrona. E, mais uma vez, o drawback disso aqui é que isso pode também resultar, ou vai ter, consistência eventual, porque a informação vai passar pelo message broker, vai passar por uma fila,
e vai haver um delay, por menor que ele seja, mesmo que seja em microsegundos, mas em milissegundos, mas vai haver consistência eventual. Vamos falar um pouquinho sobre outra coisa, sobre outro tipo de padrão que está na crista da onda. Principalmente a galera de DevOps e de infra tem falado muito sobre observabilidade, né? Para quem lembra um pouco do conceito de observabilidade da indústria, sabe que observabilidade nada mais é do que a sua capacidade de inferir um estado, de checar o estado de alguma coisa, né? Não necessariamente olhando lá dentro, mas usando instrumentação, usando indicadores, métricas, sinais que vão te dizer o que está acontecendo dentro, por exemplo, de uma máquina. Isso é muito comum, eu não sou engenheiro mecânico, mas é muito comum, pelo que eu sei, com quem trabalha em linha industrial, por exemplo, que vai fazer observação de caldeira, né? O cara não entra na caldeira, ele não tem uma câmera dentro da caldeira para saber como é que está lá dentro, né? Ele usa medições, ele usa uma série de instrumentos, né? Tal da instrumentação, para saber o que está acontecendo lá dentro, às vezes imagem também, para poder juntar essas informações e inferir ou determinar o estado daquela caldeira. E por que isso é muito importante em microserviços? Porque quando você tem uma arquitetura de microserviços, os seus serviços estão pulverizados. Você, além de múltiplos serviços, como a gente já viu aqui, você provavelmente vai ter múltiplas instâncias desses serviços, né? Você não vai ter só uma instância do serviço de pedidos rodando. Provavelmente não. Você vai ter duas, você vai ter três, ou no final de semana vão ter muitas. Então, você tem muitas instâncias, você tem pequenos pedaços da sua infraestrutura que vão gerar uma série de métricas, que vão gerar logs, que podem dar problemas, que podem resultar numa série de coisas e que você precisa ter a capacidade de observar. Numa arquitetura monolítica, é muito simples, está tudo junto. Você faz o deploy junto, está tudo junto ali, o serviço de pedido, o serviço de pagamento, o log às vezes é um lugar só para você olhar. Mas numa arquitetura de microserviço, você tem muitas aplicações, muitas instâncias, e é muito mais difícil você detectar problemas, você encontrar aonde está o problema, porque tem muita comunicação acontecendo, além da quantidade de serviços ser enorme. É daí que entra um padrão que nós vamos rapidamente falar aqui, que é o tracing distribuído. É muito importante também, porque com o tracing distribuído, você consegue fazer, ou você consegue rastrear todas as requisições que entram na sua infraestrutura. Deixa eu refrasear. Na verdade, não que entram na sua infraestrutura, mas todas as requisições que entram na fronteira da sua aplicação. Talvez no seu API Gateway, ou talvez no seu proxy reverso, mas você consegue saber todas as requisições que foram originadas, todas as mensagens que foram originadas, todos os logs que vieram daquela única requisição. Você consegue saber, a partir daquela requisição, todo o caminho que foi percorrido até que uma resposta foi enviada de volta para o seu cliente. Como é que você faz isso? Simplesmente atribuindo um ID, um identificador único para cada requisição que entra. E a partir do momento que você chama um outro serviço, você abre o que eles chamam de span. Você abre o seu Tracing ID, cria um novo e associa aquele novo com o antigo. Você cria ali uma estrutura para que você consiga fazer o rastreamento de todas as requisições. Por exemplo, dá uma olhada aqui nesse gráfico, nesse gráfico da Uber. Dá uma olhada como pode ser complexo uma arquitetura de microserviços.
Digamos que alguém tem que detectar qual foi o ponto de falha nessa arquitetura. O Uber é muito maior do que acho que a maioria de nós aqui. Eu não sei se tem alguém que trabalha na Uber, mas é muito maior do que os problemas que eu enfrento no dia a dia. Tem milhões de instâncias, tem centenas, talvez milhares de microserviços executando ali, com milhões de instâncias. E isso vai e volta o tempo todo. Lembra que, por exemplo, uma instância ela tem que ser ephemeral, né? Efêmera, ela nasce e morre a qualquer momento, e isso não pode ser um problema na sua arquitetura. Então, é muito complexo fazer debugging, encontrar problemas quando você tem esse tipo de arquitetura. É aí que entra o Distributed Tracing. Ele ajuda você a traçar esse caminho, porque nessa... Deixa eu botar aqui a luzinha do meu mouse. Porque nessa fronteira aqui, aonde a requisição foi originada, ela criou um ID único para essa requisição, e essa requisição chamou um outro serviço, seja pelo que for, por uma mensagem, por evento, por uma API REST, mas esse outro serviço, ele chamou outro serviço. E daí ele criou um novo identificador, associou o antigo com o novo e juntou os dois. O serviço subsequente fez a mesma coisa. Pegou o anterior, que era o pai, criou um novo e associou, e passou para frente. Isso permite com que você tenha uma visualização, por exemplo, desse tipo, com que usando as ferramentas certas, você consiga saber como as requisições, ou de onde para onde as requisições foram feitas dentro da sua arquitetura, dentro da sua infraestrutura. Quanto tempo essas requisições demoraram? Onde é que está o gargalo? Faz a gente lembrar muito aqueles gráficos de profiling que a gente faz, na verdade, que chamou o arquivo tal, chamou esse arquivo, deu um thread lock aqui, travou no banco aqui, demorou muito nessa query, muito naquela outra. É exatamente isso que você consegue como resultado final usando o Distributed Tracing. Qual é a desvantagem? É caro pra caramba. Não é caro colocar em prática, implementar a parte de biblioteca, de framework, é tudo open source, é facinho de colocar em prática. Mas as ferramentas para manusear isso aqui são um dos principais custos das equipes que trabalham com microserviços. Nosso tempo está quase acabando. Vamos só falar um pouquinho de segurança, rapidamente. Como é que a gente pode fazer autenticação e autorização numa arquitetura distribuída, já que a gente quer evitar acoplamento, já que a gente não quer ficar fazendo com que serviços chamem outros serviços e fazer com que os serviços sejam independentes? Um padrão muito conhecido do mercado que a gente utiliza muito são os Access Tokens. A gente, por exemplo, pode usar um padrão como JSON Web Tokens, o JWT, em que um serviço é responsável por gerar esses tokens, ou um serviço externo, um terceiro é responsável por gerar esse token, mas esse token é a garantia de que aquela pessoa que está fazendo aquela requisição ou aquele serviço que está fazendo uma requisição é realmente em nome daquele usuário. Por quê? Porque o JOT, esses tokens, eles... você não consegue fazer tampering, você não consegue alterar ele, porque ele tem uma assinatura, você valida ele toda vez, e mesmo se alguém mude, ele não vai ser validado se alguém mudar. Então, isso significa que, usando tokens, você não precisa necessariamente usar tokens, JOT tokens, em requisições REST, por exemplo. Por exemplo, quando você faz event sourcing, fazendo comunicação entre microserviços usando eventos, você pode fazer o append de um token ali e mandar junto com o evento, para garantir que aquele evento foi gerado por alguém e que, quando você precisar autorizar aquele evento do outro lado, você consiga fazer essa autorização, porque o token, além da identidade da pessoa, ele pode ter também informações de controle de acesso, como, por exemplo, as permissões que uma pessoa ou que um serviço tem, ou que ele pode executar.
e você consegue fazer essa validação de forma independente, porque o token ele tem todas as informações dentro dele. José, dá tempo a gente fazer o bônus ou já estamos sem tempo? Claro que dá, cara. Vamos embora. Ah, deixa eu só beber uma água aqui. Como fazer, esse é o bônus, como fazer a migração, ou qual seria um padrão básico para você fazer a migração de uma arquitetura monolítica para uma arquitetura de microserviços usando os conceitos Cloud Native. Strangler Application. Esse é o nome do padrão. Esse padrão, ou essa técnica de fazer migração de monolito para microserviço, é um tema tão abrangente, daria para a gente fazer uma apresentação só sobre ela. Tem um livro só sobre isso, fazendo migração. Veja que o nome correto é migração, não é refatorar monolito para microserviços, mas é migrar realmente, porque você tem que mudar a sua arquitetura, você tem que mexer em muita coisa. E o Strangler Application, ele vem de um conceito da natureza. Tem uma árvore chamada Strangler Fig, que a semente dela cai em cima das árvores e ela começa a germinar em cima da copa da árvore e as raízes dessa figueira, dessa outra árvore, elas vão caindo em direção ao solo e vão envolvendo o caule daquela árvore com as raízes. Chega uma hora, depois de muitos anos, que você não consegue ver mais o caule da árvore. E aquela árvore que está dentro serviu de base para essa árvore que foi construída do lado de fora. Então, o Strangler Application, ele estabelece que uma das melhores técnicas é que você evolua a sua arquitetura de microserviços envolvendo a sua arquitetura monolítica. Que você não comece uma arquitetura de microserviços tentando substituir tudo, porque possivelmente você vai falhar. Não estou desejando mal a ninguém, mas isso é muito arriscado. O melhor é que você vá aos poucos, é que você migre, consiga identificar o seu domínio, os seus subdomínios, as fronteiras entre esses subdomínios, e que você vai introduzindo microserviços que vão resolver alguns desses subdomínios, e à medida que você introduz um microserviço, você desliga essas funcionalidades da sua aplicação monolítica e assim sucessivamente. Com o passar do tempo, o que vai acontecer é que o seu monolito vai diminuindo, ele vai encolhendo e a sua arquitetura de microserviços vai crescendo até que um ponto que você consegue abandonar a arquitetura antiga e continuar evoluindo só a sua arquitetura nova. Fiz questão de falar sobre isso porque eu acho que é o caso da maioria de nós, né, de estarmos migrando arquiteturas monolíticas para arquiteturas de microserviços. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tem aqui algumas referências, todos os livros, todos os padrões de projetos que eu mencionei para vocês aqui, eles são extraídos de livros, são padrões documentados, padrões que foram evoluídos ao longo do tempo e que têm sido evoluídos, né? Tem alguns links também de definições de conceitos que podem servir para que vocês consigam ver que esses conceitos que nós falamos aqui são conceitos estabelecidos também na indústria. É isso aí. Eu estou vendo aqui que nós temos... Show de bola. Nós temos várias perguntas aqui. Toma uma água, respira, e aí eu vou organizando. Pessoal, agora a ideia é, primeiro, né, obrigado, Félix, pela apresentação, obrigado por compartilhar a tua experiência com essa parte de microserviços na nuvem, né? Vamos iniciar essa sessão de perguntas, tá? Pessoal, eu vou fazendo as perguntas aqui, em algum momento, se você acredita que você fez a pergunta, ou até mesmo se não fez, mas gostaria de complementar alguma coisa, né? Se sintam à vontade para ligar o microfone e falar, tá? Da mesma forma que se tiver alguma... se você puder adicionar alguma coisa à resposta, vamos mandar bala, tá bom?
Então, vamos lá, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é do Alessandro, e ele colocou o seguinte: vejo pessoas tentando usar microserviços como uma espécie de bala de prata, ou seja, solução default para tudo. Eu continuo entendendo que o custo é caro e só tendo a utilizar quando realmente é necessário. Estou desatualizado? Assim, a tua pergunta já assim como toda, vou dar uma de Ciro Gomes, né? Como toda boa pergunta já tem nela a resposta, né? Mas a bala de prata, a gente sabe que na área da gente é um grande risco, né? Assim, a gente querer usar a mesma solução para tudo é um risco muito grande. Foi o que aconteceu no passado lá com vários padrões de projeto também, como a gente mencionou no início. Então, você não está desatualizado, é isso mesmo, né? A arquitetura de microserviço, ela resolve alguns problemas, escalabilidade, facilidade para você ter o domínio sobre o controle, o subdomínio sobre o controle de um time só e uma série de outras coisas, né? Mas eu vejo muitas empresas hoje em dia, empresas com grana, começando projetos usando arquitetura monolítica, né? E principalmente porque elas precisam entregar rápido, elas precisam entregar valor rápido. Por exemplo, se você precisa fazer prototipação, protótipo, né? Você precisa fazer um que a gente chama de MVP, né? Minimum, alguma coisa lá, product, ou alguma coisa assim. Talvez seja melhor você fazer um monolito, né? Fazer uma prova de conceito, mostrar, olha, realmente a gente consegue resolver o problema, está aqui, né? E à medida que você precisa escalar o seu negócio, porque empresa é sobre escala, né? Quando você precisar escalar o seu negócio, vai valer a pena você investir em microserviços. É diferente, por exemplo, quando você é o Uber ou quando você é o Facebook, porque tudo lá é gigantesco, tudo é muito grande. Você precisa começar já pensando em escala by design, né? Você precisa projetar pensando na escala, né? Mas é isso aí. Tem um lance interessante que você falou agora do Facebook, e eu lembro que, eu não sei se eu li ou se eu escutei em algum lugar, que quando o Mark Zuckerberg ele começou a fazer o Facebook, né? Logo ali logo quando ele iniciou, ele criava ele deixava um banco de dados para cada universidade que ele implementava o Facebook, né? Então, ele já deixava, ele teve esse cuidado, aí ele já tinha uma base de conhecimento prévio, né, da universidade, e aí cada vez que ele ia adicionando uma nova universidade dentro do Facebook, ele deixava um banco de dados específicos para cada um. Isso é interessante. É legal, porque até um tempo atrás, não sei se ainda é assim, mas assisti uma palestra de um engenheiro do Instagram, né, que era exatamente assim também. Era um banco de dados por usuário, um banco de dados NoSQL, né? Por usuário. E eu posso te dizer, eu tenho um colega de trabalho que está aqui com a gente, o Pedro, mas na minha arquitetura atual, nós temos um banco de dados por cliente. Na minha arquitetura NoSQL, é um banco de dados por cliente. Que interessante, cara, que interessante. Eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de abordagem, mas bacana. Deixa eu ir para a próxima pergunta que também está relacionada com o banco de dados. Aí, continuando nessa pergunta que ele fez, ele colocou aqui: devo colocar o banco de dados no mesmo container do microserviço ou até isso vale desacoplar em diferentes containers? Você chegou a falar um pouco sobre isso. Bom, é uma pergunta mais de infra do que tudo, mas é uma excelente pergunta. Na minha opinião, não vale a pena colocar no mesmo container, porque o container ele tem que ser, uma das coisas que eu falei, tem que ser ephemeral, né? Ele tem que nascer e morrer sem nenhum side effect, né? E o banco de dados é o estado da aplicação. Esse estado não pode ser perdido. E um container, quando ele morre por completo. O estado dele morre também. Né? Então, o disco dele vai morrer, ele vai deixar de existir. Então, se você botar no mesmo container, se o container morrer, o banco de dados vai morrer. Então, é melhor que você separe o seu banco de dados, porque o seu banco de dados ele tem que ser durável. Né? Aquele dado ele tem que continuar ali. Né? Então, na minha visão de projetista, não colocaria
no mesmo container, mas se algum colega de infraestrutura tiver uma outra opinião, gostaria de ouvir também. Livre. Bacana. Existe uma técnica ninja hands-on para definir a arquitetura da aplicação, ou seja, como dividir os microserviços. A técnica ninja aqui para dividir os microserviços é DDD. Né? É DDD, é entender muito bem o domínio, saber quais são os problemas que a sua aplicação precisa resolver e entender muito bem a terminologia. Eu acho que o DDD chama isso de linguagem ubíqua, né? Entender muito bem as fronteiras desses subdomínios para que você consiga isolar esses subdomínios e daí criar microserviços de acordo com esses subdomínios, né? Eu acho que é uma técnica hands-on porque você consegue modelar isso, né? Você consegue fazer uma modelagem muito clara, muito evidente de como esses microserviços, de como esses subdomínios são, de quais são as fronteiras e quais são as operações entre eles, né? Bacana, eu concordo com você. Eu utilizo bastante DDD, cara, desde 8 anos atrás. Eu trabalhei bastante com arquitetura orientada a serviço e desde que eu comecei a ler os artigos do Eric, eu esqueci o nome dele, Eric alguma coisa, do cara que fez aquele livro de DDD, cara, é excelente, é muito fácil de você conseguir captar quais são os domínios da tua aplicação e depois transformar isso daí em serviços ou em microserviços. Eu concordo contigo. E DDD é útil, assim, se você não está usando microserviços, DDD é útil do mesmo jeito, né? É útil da mesma forma, é um conceito assim, muito bom, legal. Eu coloquei uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem. Teve um slide, eu acho que era o slide que você fala sobre a parte cultural do Cloud Native. Eu não entendi muito bem o que você quis falar lá no teu slide. Tá. O que é que quando você fala que a parte de Cloud Native ele deve ser cultural da empresa, o que é que isso significa? Tá, vamos lá. Como tudo cultural, tem abertura para uma série de entendimentos, né? Sim. Mas, basicamente, uma cultura é algo que permeia, às vezes, não uma empresa, mas permeia um grupo, certo? Uma quantidade de pessoas, né? E o Cloud Native ele é cultural porque não necessariamente você é obrigado a usar ferramentas, ou você é obrigado a utilizar determinadas tecnologias, ou determinado cloud provider. Não é assim. É uma cultura, é a vontade de querer entregar coisas rápido, de querer ser independente, de querer criar times especializados e de querer escalar também essas coisas, de querer fazer com que as coisas evoluam, escalem de uma forma mais rápida. Aquela fala daquela menina da IBM é muito interessante porque ela é uma chefe de inovação. E um dos entendimentos que eu acho essencial para quem está tentando inovar nessa área de cloud, de microserviços, é entender essa cultura cloud native, porque é uma vontade, é um desejo de querer fazer as coisas, de fazer as coisas de um determinado jeito. Não é porque, por exemplo, inclusive a fala dela, se eu não me engano, diz assim, né, Cloud Native é sobre cultura, não é sobre containers, entendeu? Porque pode ser que você seja Cloud Native e nem esteja usando containers, esteja usando uma outra tecnologia qualquer aí para fazer segregação de ambientes, ou que você consiga escalar suas aplicações rapidamente sem usar containers, ou que você não usa Kubernetes, você usa outra coisa. Então, é muito mais sobre a cultura da empresa. Por exemplo, eu mencionei sobre o tamanho dos times. Pode parecer estranho, né? Mas ter um time pequeno faz parte da cultura Cloud Native, porque aquele time é autossuficiente. Ele não precisa ficar se sincronizando com outros times para poder entregar alguma coisa, né? Ele tem que ser responsável pelo valor que ele entrega.
entendeu? Ele não precisa ficar, vou fazer uma atualização de API, se prepara aí, viu? Entendeu? Então, isso vai contra a cultura cloud native, se o time não for independente, entende? Mas assim como toda cultura, pode ser que você seja um pouco mais ou você seja um pouco menos. Eu não gosto muito. Foi uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, de não setar que as coisas têm que ser de um jeito específico. Então, pode ser mais, pode ser menos, mas que a cultura tem que ser essa, entregar valor rápido, escalar de forma rápida, ser autossuficiente e ser independente também. Entendi. Maravilha, perfeito. Tá bom. Vamos lá. Magno, você colocou aqui single point of failure. But, o que é que você quis falar com isso? O Magno ainda está aqui, não? Eu acho que ele já foi. Beleza, tô sim. Tá aí, vamos lá. Não, é só quando ele tá falando do monolítico ali, né? Que tudo junto, né? A aplicação tem que ser deployada de um único pacote, né? Então, ali isso cria também um ponto único de falha, né? De algum problema, tá faltando alguma dependência, deu um erro em algum módulo, alguma coisa assim, isso cria um ponto único de falha, né? Como é uma desvantagem do modelo monolítico. Entendi. Você vai ser meu co-host da próxima vez, viu, Mário? Show de bola, tamo aí. Vamos lá. Esse monte de banco de dados é o que me deixa mais nervoso. A mim também. João Marcelo, eu acho que o João Marcelo é professor da Universidade Federal de Quixadá, Olha só que legal. Grandes cientistas da computação que eu conheço. Ele tem 2,15 metros, se eu não estou enganado. E me deixa nervoso também, João Marcelo. Não sei se ele ainda está por aqui, mas me deixa... Acho que ele já saiu. Saiu. Me deixa muito nervoso também essa quantidade de bancos de dados e pode mexer nos bolsos, porque banco de dados é caro. Né? O Pedro sabe disso, está aqui também. Nós, por exemplo, na nossa arquitetura atual, nós temos réplica em todos os bancos de dados e custa muito caro. Custa muito caro. Para fazer as coisas dessa forma, sai caro. Bacana. Aí, vamos lá. O Alessandro colocou aqui. Gostaria de saber se a arquitetura de microserviços é inimiga do DRY, Don't Repeat Yourself. Vejo muitas repetições, especialmente na camada de modelos de entidades. Eu não diria que é um inimigo, Alessandro. É uma excelente pergunta. Eu não diria que é um inimigo, certo? Mas que você vai ter que abrir mão um pouquinho do DRY para adotar uma arquitetura de microserviços. Porque, como a gente falou, é um trade-off. Né? Você tem que abrir mão de alguma coisa para conseguir outra. Né? Então, você vai ter que abrir mão um pouquinho da repetição para poder conseguir ganhar na escala, na independência, no acoplamento, porque se você tentar reutilizar demais código, principalmente na camada de modelo, vai gerar um acoplamento muito forte. Vou te dar um exemplo. Digamos que você tem 2 ou mais microserviços que compartilham um modelo de entidade, um modelo, certo? Um domínio, que é modelado e que está definido de forma externa. Esses 3 microserviços reutilizam esse domínio. Um microserviço decide fazer uma mudança nesse domínio, certo? O que vai acontecer com os outros microserviços? Eles vão ser impactados também. Possivelmente. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas pode ser que eles sejam impactados. Ou seja, uma mudança em um microserviço, no modelo de um microserviço, porque ele achou que era necessário, vai ocasionar impacto em outros microserviços. Digamos que esse microserviço que fez a mudança está utilizando a versão nova do modelo e fez deploy dessa versão nova do modelo e quebrou o deploy dele, certo? Deploy não funcionou. Vai ter um impacto também. Ou digamos que o deploy dele funcionou, agora ele está usando a nova versão do modelo.
Digamos que ele vai gerar uma comunicação, ele vai mandar uma mensagem, um comando, um evento, ou é que ele vai fazer uma requisição REST, certo? Quando essa requisição sair de lá, ou esse comando, ou esse evento, com aquele novo domínio, será que o outro microserviço vai conseguir ler esse domínio? Será que ele está preparado para ler esse domínio? Ou seja, vai gerar acoplamento. Uma mudança de um vai gerar impactos no outro. E a gente não quer isso, porque a gente quer que eles sejam independentes, a gente quer que eles sejam fracamente acoplados. Você tem que reutilizar, você tem que usar o dry até onde não fira os seus princípios de independência e de baixo acoplamento. Perfeito, maravilha. José colocou aqui, CQRS também tem bastante problema na consistência dos dados em determinado tempo. Na verdade, o sequenciamento de quando os eventos aconteceram versus quando eles foram processados. Isso eu tive um grande problema na minha empresa, na empresa que eu trabalhava no passado, que a gente trabalhava também com CQRS lá, né? E aí, a gente tinha que ter, cara, a gente teve que implementar uma fila, porque assim, imagina que você tem 2 eventos que acontecem quase ao mesmo tempo, A e B, só que B precisa de A, mas só que A ele demora um determinado tempo para ser processado, para ser processado, e se tiver alguém escutando aquele determinado evento, né, para que ele... Vamos colocar, seja contabilizado lá na parte do banco de dados que você só busca a informação, né? Eu tive bastante problema com isso daí. Não sei se você também teve, eu queria ouvir a tua experiência com isso. Estou tendo. Porque é assim, olha, eu tive uma experiência muito positiva com Kafka, com a parte Kafka no passado. E atualmente eu não trabalho com Kafka, eu trabalho com SNS e SQS, né? Tá. Com a Amazon. Sim. Então, o SQS ele não garante a sequência, ele não garante a ordem das mensagens. Então, a gente tem esse problema que a gente tem que ordenar, a gente tem que saber se as mensagens estão em ordem ou não, sim, ou como a gente está tentando fazer agora, que é uma grande discussão no universo de microserviços, que é um negócio chamado, um nome muito feio, chamado independência. Eu acho que é assim que se diz. Nossa, nunca ouvi isso aí. Independência é um princípio que determina que a mesma requisição feita várias vezes tem que ter o mesmo resultado, certo? É um outro princípio que resolve esse tipo de problema. Explico já. Por exemplo, você tem uma requisição REST. O REST ele é independente, para alguns verbos, na realidade. Se eu não estou enganado, eu acho que... Eu não sei se é o GET, mas tem um verbo HTTP que é independente, que toda vez que você fizer uma requisição usando aquele verbo, a resposta tem que ser a mesma. A resposta não pode ser diferente, certo? Quando você é independente, o seu serviço, independente da ordem das mensagens, ele vai receber a mensagem e ele vai processar essa mensagem. Ele vai ser, por exemplo, ele vai conseguir, por ele mesmo, saber se ele precisa atualizar, se ele precisa deletar, ou se ele precisa, sei lá, fazer acho que atualizar e deletar, ou criar, na verdade, aquele dado. Mas é um negócio que a gente ainda está tentando entender. O que a gente tem feito é ordenar as mensagens, é garantir com que as mensagens vão ser processadas em ordem. O que, para mim, é um problema, porque você acaba você acaba fazendo com que haja comunicação depois com que as mensagens chegam. Porque o SQS não garante que a mensagem vai chegar na ordem certa, você tem que saber se a mensagem está na ordem certa, você tem múltiplas instâncias, pode ser que uma instância receba a mensagem de atualização antes da mensagem de inserção, então isso tem que ficar na ordem. Aí que entra o Kafka, porque ele garante ordem, entendeu? Olha que legal. Então, apesar dele ter uma curva de aprendizado muito maior, mas ele garante a ordem de entrega. Ele garante que a mensagem 1 não vai ser entregue antes da mensagem 2.
ou que a mensagem 2 não vai ser entregue antes da mensagem 1. Então, Legal. você não tem esse problema. Eu tenho que estudar um pouco essa parte do Kafka, mas uma forma que eu lembro que a gente, nesse caso, a gente não estava utilizando nenhuma plataforma como o Kafka, por exemplo, mas o que a gente fez lá e que solucionou, de certa forma, foi a gente colocou um RabbitMQ para todo request, todo comando que a gente recebesse, ele ficaria armazenado lá e aí, tipo, ia para a parte do core, a gente recebia uma requisição de cada vez. Então, assim, mais ou menos que ele organizava, né? Funcionou mais ou menos, funcionou legalzinho, não posso reclamar. A gente acaba tendo que resolver essas coisas desse jeito, mas o que pode acontecer é o que acontece também na minha arquitetura atual, é o afunilamento, né? Você acaba afunilando o seu processamento. Ao invés de você horizontalmente escalar ele, você acaba tendo que afunilar um pouco, o que não é o ideal, mas que você acaba tendo que ir pelo trade-off, né? Pelo custo e o que você precisa entregar. Bacana, legal. Vamos lá, Alessandro, Rafael, você colocou aqui a parte de locks, você quer desenvolver alguma coisa nesse sentido? Rafael tá aqui? Tá aqui. Não? Então, beleza. Alessandro, microserviços são melhores adaptados com NoSQL do que com banco relacional? Tá, excelente pergunta. Excelente, Alessandro, muito bom. Eu já tive experiência com os dois, microserviço com banco relacional, microserviço com NoSQL, e eu não sei se adaptar seria a melhor palavra, mas NoSQL escala melhor do que banco relacional, certo? Isso é fato. Então, se a gente precisa se a gente precisa mais de escala, possivelmente o NoSQL é melhor, certo? E o banco relacional tem toda uma questão de escala, né? Às vezes, muita gente acha que é custo, mas não necessariamente é. Tem banco NoSQL que é caro pra caramba, né? Por exemplo, DocumentDB é caro pra caramba. Então, não necessariamente é o preço, mas a sua capacidade de escalar esse banco, de criar, por exemplo, novas instâncias ou de criar novos bancos. Por exemplo, eu mencionei a nossa arquitetura atual, a gente tem um banco por cliente, não é por usuário, certo? É por cliente. Por exemplo, se a gente tem um novo cliente da empresa, é um novo banco que é criado, né? E então a gente tem um microserviço que é responsável por criar novas empresas, né? Que está lá no setor, sei lá, financeiro, que é responsável pelo setor financeiro, e que esse microserviço dispara a criação de banco. Então, um novo banco vai ser criado lá no nosso DocumentDB. Se você abrir uma instância do nosso DocumentDB, vai ter lá uma lista enorme com rolagem da quantidade de bancos. Porque quando a gente recebe uma requisição no nosso microserviço, nos outros microserviços, a conexão com o banco é exclusiva naquele cliente. Entendeu? Ele não se conecta no banco geral, ele se conecta no banco daquele cliente. Né? A gente tem um pool de conexões que gerencia isso aí no meio de campo para que a gente não tenha uma sobrecarga de conexão e desconexão, né? Mas que é por cliente. Então, é uma questão de escalabilidade. NoSQL escala melhor do que o relacional, mas funciona nos dois. Né? Eu usei, por exemplo, em outra empresa, Kafka, no meio, mas que o banco era relacional. Era, inclusive, um dos piores bancos que eu já vi na minha vida, que é o DB2. Né, que é muito ruim, mas que funcionava muito bem, né? Que funcionava muito bem, apesar de ser um banco relacional. E Félix, deixa eu te fazer outra pergunta. Você já utilizou alguma abordagem híbrida, por exemplo, utilizando a CQRS, aonde o seu comando ele armazena a informação que foi recebida em um banco de dados relacional, e quando você cria, e aí vem de encontro àquilo que você colocou na tua apresentação, de criar views materializadas, você, a parte de reading ser uma view materializada, eu vou falar uma view materializada, ou você criar documentos em um banco de dados não relacional para servir a informação?
Não híbrida desse jeito que você mencionou. Nunca usei os dois, relacional e NoSQL, na mesma, digamos assim, na mesma solução, certo? Mas eu utilizo bancos diferentes para microserviços diferentes. Por exemplo, eu tenho microserviços com DynamoDB, eu tenho microserviços que usam Redis, e eu tenho microserviços que utilizam DocumentDB. Mas eu não tenho nenhum atualmente que seja relacional, entendeu? Não veria um problema. Mas a questão da view materializada, a gente tem que descolar um pouco do princípio, do conceito de view materializada do banco relacional, né? Porque a view materializada você pode fazer ela num banco relacional ou num banco NoSQL, certo? Porque é um conceito, é um padrão, né? Ela não é uma tecnologia de banco de dados, né? Claro que alguns bancos de dados têm suporte a views materializadas, né? Mas você, como você disse, você pode criar uma collection no MongoDB da vida que representa um documento que representa aquilo que você quer, que seria uma view. Entendi. Bacana, show de bola. Bacana. Vamos lá. Bom, o pessoal está aqui falando que pesadelo, isso é lindo. Tá. O Eduardo Santos, ele colocou aqui, e quando decidir, quando fazer a migração ou não? Acredito que foi quando, na parte da tua apresentação, de quando você migrar para uma arquitetura, de uma arquitetura monolítica para uma arquitetura de microserviço. Né? Quando você acredita que é a melhor hora para fazer esse tipo de migração? Quando precisar, Eduardo. Quando precisar, você migra. Enquanto não precisar, você não migra, né? Mas vou melhorar um pouco a minha resposta. Eu falei um pouco a respeito disso, né? Se você precisa entregar muito rápido e você precisa fazer um protótipo, você precisa fazer uma versão inicial, você precisa testar uma ideia, muito comum em startup. Né? É engraçado isso, porque eu vejo poucas startups aqui em Toronto usando arquitetura de microserviços. Todo mundo acha, startup vai usar arquitetura de microserviços. Não, as empresas que me contrataram para trabalhar com microserviços até hoje são empresas enormes, né? Que têm grana para investir, porque precisam escalar o negócio delas. Né? A startup, se ela está começando, ela precisa validar a ideia dela. Na verdade, ela precisa primeiro validar. Sim. Agora, quando ela validar a ideia, que ela receber grana, aí ela vai precisar escalar o negócio. Né? Então, a hora de fazer essa migração, vou dar uma resposta aqui para você, é quando você precisar escalar. Quando o seu negócio sair de 1.000 usuários, 10.000 usuários, para 50 mil, 100 mil usuários, 1 milhão de usuários, aí você vai precisar escalar. Aí, quando você precisar escalar, é a hora de você ir para microserviços, possivelmente. Show de bola, cara, show de bola. Vitor, acredito que seja Abreu. Hola, estimados amigos, felicitaciones, muy buena presentación. Estuve atendiendo 3 meetups hoy. Blockchain Games, C++ y esta. Esta presentación fue por lejos la mejor. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Pergunta, eventual... O Vitor está aqui ainda? Não. Tá aqui, cara, tá aqui. Pergunta 1. Eventual consistency tiene algo que ver com event-driven development? Ou não? Consistência eventual tem alguma coisa a ver com desenvolvimento dirigido a eventos? Vamos lá, deixa eu pensar aqui 2 milissegundos. Vitor, se você quiser colocar alguma coisa a mais, fica à vontade. Se quiser adicionar alguma coisa, mas eu acho que eu entendi a pergunta do Vitor. A eventual consistência eventual, ela é um resultado de uma arquitetura orientada a eventos, certo? Event-driven development, eu acho que é um conceito diferente, né? Que é
ou Event Driven Programming, não sei, que é uma estratégia, uma forma de programar orientada a eventos, né? Mas quando você tem uma Event Driven Architecture, você acaba tendo consistência eventual, porque você acaba tendo separação entre os dados. Né? O dado é criado num lado e ele é mantido em outro lugar, ele vai ser lido de outro lugar. Né? Então, pode ser que você gere consistência eventual. Então, ela é relacionada como um resultado do Event Driven. Bacana, bacana. E ele colocou aqui uma pergunta sequencial. Quais técnicas existem hoje para implementar o Eventual Consistency? Ou, acredito que ele colocou, ou off-the-shelf service. Vitor, eu não entendi muito bem, se você puder complementar alguma coisa, mas pode ir lá, Félix. Entendi, eu acho que off-the-shelf é tipo alguma empresa, alguém que faça isso. Fora da prateleira, né? Isso, exato, né? Mas assim, a consistência eventual, não é que você implemente ela é um resultado de uma técnica, certo? Ela é um resultado, porque a eventual consistency basicamente é o seguinte: um dado foi criado, certo? Mas da onde ele vai ser lido, ele não está pronto ainda, certo? Então, quando você lê, pode ser que você leia achando que o dado vai estar lá e o dado não está, certo? Mas é eventual, ele não está, mas ele vai estar, certo? Ele vai estar lá em algum momento. Ou ele pode estar e pode não estar consistente ainda, certo? Ele pode ainda não ter sido melhorado ou processado usando outros dados, cruzado com outros dados, né? Então, ele é um resultado de técnicas que a gente utiliza numa arquitetura de microserviços, né? Acho que, assim, um desenvolvedor, um arquiteto não iria querer implementar consistência eventual, mas ele estaria consciente de que a consistência eventual seria um side effect de alguns tipos de decisões que ele faria em favor da escalabilidade, ou da independência, ou do baixo acoplamento. Bacana. Bom, o pessoal está pedindo aqui para compartilhar no chat o link. Marcos está aqui ainda? Marcos está aqui. Qual o link que você precisa? Eu vou pedir depois eu pegar aquela última apresentação que você colocou lá, Félix, das referências, que aí eu coloco eu coloco no link do evento. Fica aí, todo mundo consegue pegar. Bom, o Vitor agradeceu, muito obrigado, Félix. O Magno, na parte de segurança, teria alguma alternativa ao invés dos tokens JWT? E para controle de acesso, qual o melhor padrão a ser utilizado? Deixa eu reler essa parte. Na parte de segurança, teria alguma alternativa ao invés dos tokens JWT? É porque eu acho que JWT, a maioria das aplicações, as aplicações mais modernas hoje, estão utilizando esse tipo de autenticação, né? E para controle de acesso, qual o melhor padrão a ser utilizado? Boa pergunta, porque se você ler aquele livro, se você pegar aquele livro lá, o Microsoft Partners, se você olhar a parte de segurança desse livro, só tem um padrão, Access Token. E ele só cita JWT, só cita JWT, né? Todo lugar que eu passei, a gente só usa JWT. Eu sei que existem dois tipos de token, mas o que é melhor para esse tipo de arquitetura são os JWT, porque eles são tokens que a gente chama de autocontido. A informação que você precisa para autenticar e autorizar alguém está ali, certo? Você não precisa buscar em outro lugar, né? É tanto que, já pegando aqui um gancho para a tua segunda pergunta, Magno, para controle de acesso. Você pode usar o token para fazer controle de acesso, como fonte de informação para o seu controle de acesso, né? Porque o token JWT, ele pode ter roles, né? Que são papéis
que a pessoa tem, que aquele cara, pode ser uma pessoa, pode ser um sistema, tem, certo? Então, eu não conheço alternativa, vou ser muito transparente com você, nunca utilizei outra alternativa, pode ser que tenha, até gostaria de saber. E para controle de acesso, você pode utilizar uma camada de controle de acesso. Vamos lá, deixa eu reformular. Você tem duas formas de você fazer controle de acesso. Uma é no seu API Gateway, certo? Toda requisição que passar pelo seu API Gateway, você checar a requisição e verificar o token que está junto dessa requisição, aí você vai bater. Essa requisição o cara que tem esse papel no token pode fazer essa requisição? O bom disso é que está centralizado no seu API Gateway, certo? O API Gateway, você pode comprar um API Gateway, tem várias empresas que vendem API Gateway, a própria Amazon vende, tem lá na AWS, tem uma série de outras. Você pode implementar um API Gateway, ou então você pode fazer o controle de acesso no serviço, certo? Dentro do serviço. Você ter, por exemplo, se é um microserviço, sei lá, que tem uma API REST, você fazer um filtro HTTP nesse microserviço para verificar todas as requisições que estão chegando. Trade-off, né? Drawbacks aí de cada uma delas. No API Gateway, fazer o controle de acesso lá é centralizado, você só tem um lugar para fazer, que é muito bom, mas comunicação entre microserviços vão ter que passar pelo API Gateway, entendeu? Porque vai ter que passar por lá, né? E você vai ter que prevenir qualquer comunicação entre microserviços sem ser passando pelo API Gateway. E fazendo no microserviço, está distribuído. Independente de quem chama, se vai ser o API Gateway, se vai ser o outro microserviço, não interessa. Quem chamar vai ter que passar pelo aquele controle de acesso no serviço. Uma técnica muito utilizada hoje em dia, entrando já no campo da infraestrutura, aí, da infraestrutura DevOps, o Service Mesh, né? A galera usa, por exemplo, no Kubernetes, você pode criar um container e um sidecar, que é uma espécie de container ali que fica juntinho do container e que fica interceptando todas as requisições, e você pode botar alguma coisa nesse sidecar ali, pode botar um Istio da vida, e o Istio consegue fazer essas validações de controle de acesso para você. Então, toda vez que você fazer um deploy de um microserviço, vai o sidecar junto de controle de acesso. Então, tem algumas formas de você fazer, mas todas elas são baseadas em JWT. Okay. Em JWT. JWT. Bacana. O pessoal está falando aqui de algumas partes, tal. O Magno colocou aqui 2 pizzas por time, que é aquela referência que o pessoal tem, né? Que aí também ajuda nessa parte de cultura e também de você não ter time grande, né? De você, tipo, o teu time você tem que conseguir alimentar isso com até 2 pizzas. Se conseguir, beleza. Se não conseguir, significa que o teu time está grande demais. Eu concordo com isso também. Já caiu, na realidade, isso aqui já caiu. Isso aqui já caiu. Porque depende da fome do time. Depende da fome. Depende, se for os gordinhos, não vai dar, não. É verdade. O Marcos aqui está perguntando se o Kafka, Apache Kafka, ele é open source. Totalmente. Kafka é um projeto Apache. Todos os projetos Apache são open source por padrão. E, além de open source, a licença Apache permite que você use ele nas suas soluções corporativas, que você faça modificações, que você faça uma série de coisas. E além do mais, além disso, é um projeto Apache, que leva uma marca gigantesca por trás, uma garantia de que existe uma comunidade gigantesca para manter aquele projeto vivo aí por muito tempo, né? Bacana, legal. Fernando, você quer falar alguma coisa, cara? Eu queria fazer uma pergunta em relação ao JWT ali. Durante a apresentação, você falou que existe a possibilidade de você compartilhar essa informação até o final do ponto A, ponto B. Quais as situações quando você requer que você identifique a validade desse JWT no final do ponto
e vamos dizer que o teu serviço aqui ele quebrou, quando ele retornou já expirou esse JWT. Tem alguma coisa, mecanismo que vocês controlam isso? Ou como é que é adequado isso? Tá. São duas perguntas. Como passar, não é isso? Como fazer o append disso na hora de mandar, não é verdade? Bom, são dois tipos de token. Existem dois tipos de token JWT. Um é o token do usuário, que é o seu cliente, o usuário da aplicação, que está tendo contato com a interface da sua aplicação, seja a interface web, seja um API, né? Está interfaceando com a sua aplicação, ele pode ter um token, mas as aplicações podem ter tokens também, certo? E você pode ter cenários em que você pode receber o token do usuário na aplicação e passar esse token para frente, se necessário, certo? Você pode fazer isso se for uma requisição REST, como muita gente faz, setando o token como um cookie, certo? Que é uma das melhores práticas. Seta como um cookie na requisição, o cara recebeu o response com o cookie, quando ele manda de volta, o cookie vai de volta com o JWT. Como o JWT é simplesmente um JSON, se você precisar fazer comunicação entre serviços, o que você pode fazer é colocar isso no cabeçalho também. Digamos que não seja REST, não seja HTTP, seja uma comunicação via mensagem, né, Kafka ou SQS, o que for. Esses sistemas de mensagem, eles têm cabeçalhos também, né? Você pode anexar ali dentro o token, seja o token do usuário, em algumas situações, ou pode ser o token da aplicação, né? Para garantir de que, quando essa mensagem for processada, que você consiga garantir que realmente essa mensagem foi gerada por alguém confiável, por uma instância confiável dentro da sua infraestrutura. Olha, é muito pouco utilizado isso, Fernando. Muito pouco utilizado. O que é mais feito é pegar o token do usuário e mandar junto, entendeu? É não ter tokens por aplicação, mas o token que veio do usuário, que chegou na requisição externa, se você precisar gerar uma mensagem ou uma outra requisição, anexa junto aquele token e manda adiante. Porque pode ser que você tenha um microserviço lá na frente que vai gerar uma regra de negócio, que vai processar uma regra de negócio, que precisa saber quem é o usuário, não é verdade? Precisa saber quais são as permissões que aquele usuário tem dentro do seu sistema, vamos dizer assim, né? Só fazendo uma adenda nessa questão dessa pergunta, o ponto principal que eu quis informar é o seguinte: todo JWT ele tem um tempo de expirar, né, uma expiração. Vamos dizer que nesse translado, esse tempo, essa data se expire, ele precisa ser renovado, e no final, lá um microserviço que ele precisa utilizar essa informação, quando ele for fazer o transpile, quando ele for comparar esses dois dados, já não é mais o mesmo. Qual é a tratativa que se faz nisso? Tá. A gente resolve do seguinte, duas coisas que a gente pode fazer. Primeira, você pode, na hora de validar o token, você pode setar que a gente chama de drift, se eu não estou enganado, que é a diferença entre a expiração e a validação, certo? Você pode dizer que você aceita um drift até de 1 segundo, ou de 2, ou de 10, o drift que você quiser. É uma boa prática você setar um drift, certo? Talvez ali de 1 segundo, porque um segundo dentro de uma infraestrutura é muito, certo? 1 segundo, porque essas chamadas entre microserviços, elas levam, às vezes, 5 milissegundos, 10 milissegundos, porque eles estão dentro da mesma rede, né? Mesmo que seja uma rede virtual, mas está dentro da mesma rede, então é muito rápido, né? Você pode setar o drift, então você garante que mesmo que ele expire no caminho, você vai conseguir atender aquela requisição sem gerar uma falha, né? Não é uma boa prática você renovar esse token usando só o token, certo? Porque pelo protocolo que determina como isso tem que acontecer, você não renova um token, você usa um refresh token para gerar um novo token com um novo tempo de expiração, né? Então, você deveria usar um refresh para gerar um novo, certo? Mas como a requisição está no caminho, talvez você não tenha um refresh. E você não quer ir fazer um refresh, você não quer ir pegar um novo token.
e mudar o token dentro da requisição, isso vai ser altamente intrusivo no meio do caminho, não é verdade? Então, é mais fácil você setar um drift de alguns segundinhos ali, 1, 2 segundinhos, ou até menos, dependendo de como é a sua infraestrutura, para garantir que você não vai perder essas requisições. Se a requisição chegar e foi invalidada porque o token está inválido, seja pela expiração, seja por outra coisa, a melhor coisa que você pode fazer é usar um padrão de observabilidade, que é gerar um erro. Gerar um erro, um warning, para que a sua infraestrutura, para que isso fique visível para quem está monitorando a sua infraestrutura, né? E digamos que uma vez que isso aconteceu, não é um problema, não é verdade? Uma vez, no universo de milhões de requisições que acontecem, não é um problema. Mas se você começar a ver que esse erro que está sendo reportado, esse warning, começou a subir, tem alguma coisa errada, é um smell, né? É um cheiro, né? Que talvez alguma coisa ali dentro da sua infraestrutura, na hora dessas validações, não está acontecendo bem. Então, se acontecer, tem que dar visibilidade, tornar isso observável para quem monitora poder mitigar o problema ou identificar o problema depois. Bacana, show de bola. Marcos perguntou aqui, você não vê problema de performance em bancos de dados relacional para microserviços? Não. Assim, não vi problema de performance, até porque quando você usa microserviço, raramente você tem join no banco relacional, porque geralmente você usa views, né? Raramente você tem requisições assim que vão demorar muito tempo no banco, porque geralmente não vai ter muito índice, assim, você não vai precisar criar muito índice quando você está fazendo uma inserção, uma atualização, você tem views. Então, eu não vi problemas usando problema de performance com banco de dados relacional, né? De performance, não. Eu vi ali talvez um problema de flexibilidade, que às vezes falta um pouco no banco de dados relacional, mas que dá para sobreviver com esses problemas de flexibilidade, né? Mas de performance não vi problema. Bacana, legal. Bom, pessoal agradecendo, depois os links de referência, e tem uma última questão aqui que feita pelo Marcos também, criei uma aplicação assim tem uns dias, acredito que seja assim, utilizando microserviços. Recebo o JWT com os dados do usuário e apenas repasso dentro do microserviços. Tem como consistir o JWT ou dar um refresh? É isso que ele colocou. Na verdade, foi nenhuma pergunta, foi mais uma colocação. Eu tenho outra colocação em relação a esse sentido. Na empresa que eu estou hoje atualmente, a gente utiliza arquitetura de microserviços, né? E quando a gente tem comunicação entre serviços, a gente cria uma rota interna, que aí não precisa de autenticação e está funcionando legal, não teve nenhum. Então, assim, só a primeira requisição, ela necessita de autenticação, uma vez que ela está dentro do nosso ecossistema, do nosso domínio, né? Aí a comunicação entre os serviços ela é realizada através de uma rota interna, né? Que você só consegue ter acesso se você faz parte do domínio. É uma possibilidade. Já trabalhei assim também e funciona bem. Principalmente quando você tem uma API REST na fronteira, lá na frente, bem definida, né, que tem as operações muito bem definidas, e você tendo essa API, tendo pseudo API Gateway, que vai fazer essa validação de controle de acesso, você garantiu aí boa parte da confiabilidade dessa requisição, porque quando você tem uma API bem definida, aquela operação ela é muito bem definida, né? Aquela operação, seja uma operação para ler, uma operação para atualizar, para deletar, o que for, é uma operação muito bem definida. Então você sabe, ok, essa operação esse usuário pode fazer. Então validou uma vez, deixa passar lá dentro, né? E, na realidade, algumas pessoas até consideram esse fato de você ter controle de acesso baseado em regra de negócio dentro de microserviço uma má prática.
porque isso pode gerar uma complexidade que seria desnecessária a uma arquitetura de microserviços se você tivesse uma fronteira muito bem definida, tivesse uma API muito bem definida lá na frente, né? Tem um lance que até você falando agora me recordou, que de muito tempo atrás, eu não sei nem se replica na arquitetura atual, que era... Eu vi muito isso daí quando eu trabalhava e quando eu estudava bastante arquitetura orientada a serviço, não microserviço, que era a divisão dos serviços por responsabilidade. Então, você tinha ali serviços que eram o que eles chamam de entity services, né, que era aquele que tinha um contato, por exemplo, com os clientes, no caso. Você tinha, abaixo dos entity services, os task services, e abaixo dos task services você tinha os utility services. Então, cada camada ali de serviço, ela tinha bem definido quais eram as responsabilidades de cada um, né? Isso aí também ajuda bastante, né? Ajuda. Félix, as perguntas aqui já acabaram. Pessoal, alguém tem mais alguma outra questão para colocar para o Félix? Tranquilo, então. Então, Félix, novamente, gostaria de te agradecer, cara. Apresentação formidável, muito boa mesmo, conteúdo excelente, clarificou muita coisa, pelo menos para mim, que já tenho experiência, mas, cara, é sempre bom estar vendo esses conceitos e vendo novas formas de aplicar, e principalmente com a quantidade de literatura e de referência que você colocou para o grupo aqui, tá? Novamente, o espaço da ITBR vai estar aberto para você, para futuras apresentações que você quer fazer, tá? Assim como para todos vocês que tiveram presentes, tá? Queria agradecer cada um de vocês pela presença hoje e é isso, pessoal. Muito obrigado, realmente. É isso aí. Só dizer, José, que essa mesma apresentação eu vou fazer no The Developers Conference no Brasil, em junho, 7, 8 e 9 de junho. E essa apresentação vai ser, a gente foi privilegiado porque a gente teve uma hora aqui, mais de uma hora, 2 horas para conversar sobre isso. Lá vai ser uma apresentação resumida, mas se vocês souberem de pessoas que têm interesse no tópico, né, e quiserem participar do TDC, do The Developers Conference, eu vou estar fazendo essa apresentação em português no dia 8 e no dia 9 vou fazer essa apresentação também em inglês, né? Mas muito obrigado, essas perguntas aqui me ajudaram muito a entender quais são os pontos sensíveis aqui da apresentação, os pontos relevantes, e a conversa de vocês aqui também me ajudou muito a ter claramente uma visão do que o mercado, do que as pessoas estão pensando sobre o assunto. Tá bom, pessoal? Até uma próxima aí. Show de bola. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Perfeito.